Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou começar aqui pela abordagem que o deputado Juscelino e presidente da Comissão de Seguridade Social e Família falou sobre como faremos para garantir que os médicos estejam presentes no interior e nas cidades mais remotas. A nossa avaliação quando nós enfrentamos, e aí falar de uma maneira global, quando nós enfrentamos essa questão, junto com os secretários, todos ali que estão ali, participaram da questão da reposição dos médicos cubanos, nós discutimos muito várias ações, porque nós não tínhamos a certeza de que, ao abrir o edital apenas para médico com CRM, nós teríamos uma cobertura tão grande como houve agora. E aí nós traçamos uma série de medidas e planos para que a gente pudesse suprir essa presença em todos os lugares. Uma das grandes preocupações eram os territórios indígenas, mais remotos, mais difíceis acessos, e, para nossa surpresa, tivemos essa procura, inclusive, para os territórios indígenas, e, como eu disse na apresentação, cerca de 120, 130 locais ainda não foram escolhidos por nenhum médico. Qual será o plano B? É a abertura para a opção daqueles médicos formados, brasileiros, formados no exterior. Mas fomos discutir a possibilidade que o deputado Geraldo, que preside essa comissão, que abordou o serviço civil obrigatório. Isso estava no nosso escopo e nós conversamos isso com o ministro da Educação. Isso está ainda no escopo dele trabalhar nesse sentido para que possa, não só na área da medicina, na área da saúde, mas também em todas as áreas. Haverá, talvez, uma necessidade de que eu precise de engenheiros, arquitetos, em algum momento nesse país, por conta de uma necessidade mais premente, então valeria isso para todos os cursos superiores. Esse era um ponto. Segundo ponto, a questão dos profissionais formados em medicina que fizeram o FIES. E nós estávamos já também trabalhando a possibilidade desses médicos que têm um financiamento a pagar, que o governo pudesse apresentar uma proposta que assumiríamos, enquanto ele estivesse prestando um serviço num determinado local, o financiamento que ele deve ao governo pelo FIES, e pagaríamos ainda uma bolsa para que ele pudesse se manter em qualquer cidade brasileira. Então, nós temos uma série de alternativas que nós, a equipe do Ministério, teve a oportunidade de apresentar, inclusive, para a comissão de transição que esteve na última semana lá no Ministério, para ouvir do Ministério quais são as ações e quais são os procedimentos que nós estamos fazendo nesse período de transição. Nós estamos, inclusive, e certificamos isso à comissão de transição, que nós estamos garantindo o abastecimento de medicamentos, nós estamos garantindo os pagamentos, não deixaremos nada pendente para que o próximo governo possa ser surpreendido, né? Os restos a pagar é uma coisa natural, mas medicamento é uma coisa que não pode faltar nos 4 primeiros meses, e nós adotamos isso. Nós vamos deixar o Ministério abastecido, as compras garantidas e também as vacinas do programa de vacinação que deve se iniciar. Isso nós acertamos, inclusive, na transição para os próprios migrantes venezuelanos que estão chegando no Brasil permanentemente, e que isso não poderia ficar desabastecido. Então, o governo do presidente Michel Temer tem adotado medidas para deixar organizado o governo nessa transição. Então, nós temos todas essas alternativas, deputados, inclusive a possibilidade de termos médicos brasileiros formados no exterior
num próximo edital que vá garantir a presença deles, porque eles só poderão exercer a atividade de medicina no Brasil caso ele ou faça o revalida ou se insira dentro do programa Mais Médico. E isso nós acreditamos que nós teremos essa condição de ter ali todos eles. O deputado Gaguin, ele abordou aqui o Hospital do Câncer lá em Palmas, lá no Tocantins, como o nosso amigo Henrique Prata, gestor do Hospital do Câncer de Barretos, hoje Hospital de Amor, né, tem feito investimentos em parceria com o setor privado e com os parlamentares desse congresso, para que ele possa instalar unidades do Hospital do Amor em várias regiões do Brasil. Eu tive a oportunidade de ir a Rondônia, fui também ao Tocantins, e lá ele está instalando. E nós vamos garantir sempre os recursos na habilitação desse serviço em qualquer lugar do Brasil. Nós estamos garantindo isso. Deputada Raquel, quero lhe dizer que, dentro de todo essa abordagem que a senhora fez, respondi um pouco na resposta ao deputado Juscelino, nós entendemos isso, eu e o próprio ministro Roscielli, da Educação, que nós deveríamos estar repensando, inclusive, prazos do revalida. Ele já está construindo isso para que a gente possa publicar. Não é possível que a gente faça o revalida apenas de 2 em 2 anos. Nós temos que fazer. Você tem dois tipos de teste do revalida, que é o escrito e que depois é o prático, né, para que o profissional ele possa adquirir a sua certificação. E nós estávamos discutindo isso, eu e o ministro Roscielli, com as nossas equipes, e o que a gente estava encaminhando é que a prova escrita possa ter uma validade de mais tempo, porque você passa, às vezes, na prova escrita e não passa na prova prática, e aí você é eliminado. Não, você poderá fazer, dentro daquilo que nós estamos discutindo, uma prova escrita. Passou, você fica garantido para os próximos 2 anos para a prova prática, porque às vezes é uma falta da própria prática. Então, a mudança no revalida será importante para abrir uma oportunidade a esses profissionais que eventualmente vêm do exterior, sejam brasileiros ou estrangeiros. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido também, como também dentro dessa linha do projeto de lei aqui do deputado Geraldo Rezende, que é o serviço civil obrigatório, que nós entendemos que valeria para todas as profissões, não só na área da saúde. Obrigado ao deputado Gilberto Nascimento pelas palavras. Eu acho que nós estamos trabalhando para que a gente possa efetivamente fazer a prevenção. A saúde é prevenção. Não é a resposta do câncer já avançado, não é a resposta para o transplante mais necessário a ser feito. É, sim, prevenção. Vacina é prevenção. Redução do açúcar, do sódio, da gordura, do álcool, é prevenção para que a gente possa efetivamente melhorar a condição de vida. Uma alimentação saudável, um exercício rotineiro, isso é prevenção. A nossa população está envelhecendo e engordando, desde as crianças. Então, nós temos que ter esse cuidado. Ações que nós discutimos, eu e o ministro Roscielli, o que se pode oferecer dentro de uma cantina escolar. Não se pode oferecer qualquer coisa. Então, nós estamos discutindo isso para que saia uma portaria conjunta, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, para que se iniba a venda de determinados produtos nas cantinas escolares, porque você começa a ter consumo excessivo de álcool, de gordura, de sal e de açúcar. Então, esse é um trabalho preventivo. Como o acordo com a indústria de alimentos e de bebidas,
para que a gente possa reduzir essa quantidade de açúcar nesses alimentos. Como o processo, que eu acredito muito que no próximo ano será implementado no país, o processo do alerta na rotulagem dos alimentos processados, com relação ao açúcar, ao sódio e à gordura. Então, nós estamos tendo que fazer isso. Eu acho que a grande perseguição que nós temos que ter é prevenção e informatização, como nós dissemos aqui. Obrigado ao deputado Roberto de Lucena, que já não está aqui, mas... Ah, desculpa, é que você mudou de lugar. Desculpa, eu olhei para ali, não olhei para o lado de cá. Mas muito obrigado pelas palavras. Eu quero lhe agradecer muito, porque o senhor foi um relator de um projeto de lei que muito importava a Caixa Econômica Federal, e o senhor foi o relator desse projeto, que era aquele projeto do FGTS, que poderia ser aplicado no capital da Caixa Econômica. E, mais uma vez, quero agradecer aqui a todos os parlamentares na condução da aprovação da medida provisória das Santas Casas, tanto do Senado quanto da Câmara Federal. A aprovação dessa medida provisória em tempo recorde também é uma demonstração da preocupação de todos com a saúde. E, por fim, aqui é o senador Moca, né? E eu tinha que fazer isso para ter tempo de pensar em qual é a saída, né, senador? Mas na nossa reunião de transição, senador, nós temos muitas ações que estamos encaminhando no Ministério. E uma delas que deixaremos pronta é uma reformulação dentro do programa da farmácia popular. Nós gastamos cerca de 3 bilhões de reais com o programa Farmácia Popular. É um programa que não é obrigatório do governo federal. Ele surgiu e ele se incorporou às despesas do Ministério da Saúde. Porém, só para uma contextualização, programa que gasta 3 bilhões de reais, onde 1.500 municípios não têm farmácia cadastrada do programa e que ficam desassistidos para oferecer gratuitamente o medicamento que o governo federal oferece, principalmente para hipertensão, asma e diabetes, que é a maioria dos medicamentos que nós oferecemos gratuitamente à população brasileira, independente da renda, independente da condição. O cidadão chega lá com uma receita na farmácia e leva o seu remédio de maneira gratuita. Nós estamos trabalhando dentro do seguinte raciocínio: de 3 bilhões, 1 bilhão e 200 é o remédio, é o que custa o remédio na indústria. 800 milhões, em média, é o imposto que a farmácia paga ao adquirir esse remédio. Cerca de 700 milhões é a remuneração que é paga à farmácia, porque ela compra o remédio como se fosse um remédio que ela entregaria. Então, ela quer ter ali um ganho, como se estivesse comprando e vendendo. Apenas ela está comprando e dando. Então, 700 milhões nós gastamos com isso. De uma remuneração para, não a indústria, mas para a rede de farmácias credenciadas. E mais ou menos entre 200 e 300 milhões custa a logística da distribuição desses medicamentos. Então, a nossa ideia é o governo federal fazer a compra centralizada, a indústria distribuir nas farmácias ou em todos os postos de saúde, e eu economizaria com logística não, mas imposto, tributação, né? E também a remuneração, que nós poderíamos fazer uma negociação. Então, é uma grande preocupação, significa dizer 1 bilhão de reais a despesas dos agentes comunitários, 1 bilhão a mais, que não estava na nossa programação, que quando eu entrei no Ministério, no dia 2 de abril, foi a primeira reunião que eu fiz, que era um evento onde todos, ou uma grande parte, tinha mais de 3.000 agentes comunitários de saúde aqui em Brasília, onde nós fomos, e na discussão com a representante lá do Ceará, que é a presidente da associação, eu falei, olha, se vão fazer uma medida provisória, fazendo uma série de adequações com relação aos agentes, por favor,
coloque na medida provisória que há o aumento condicionado à aprovação orçamentária. Isso acabou não sendo feito dessa maneira, porque a grande preocupação era aprova-se o reajuste, mas não tinha a previsão orçamentária. Isso vai sair, como diz o ministro Alexandre de Moraes, com relação à judicialização, né, o ministro do STF, ele diz, com a judicialização, o dinheiro é de um mesmo bolo. Ele vai sair para fazer a judicialização ou para cumprir a judicialização e vai tirar de algum outro lugar. Então, o que nós estamos querendo fazer, e deixamos isso como sugestão ao novo governo, façam um ajuste com relação ao programa da farmácia popular e ali nós economizaríamos o suficiente para pagar essa despesa extraordinária com relação ao reajuste justo dos agentes comunitários de saúde, que fazem um grande trabalho preventivo, não só eles, mas os de endemias também, fazem um grande trabalho preventivo com relação à saúde da nossa população. Então, acho que é isso, gostaria muito de agradecer aqui essa oportunidade e continuo à disposição lá, quando estiver no Ministério da Saúde. Muito obrigado, presidente.